Sempre bonita de volta para todos vocês. Nosso programa hoje está muito bom, porque está falando de vida saudável, de bem-estar. E falando de bem-estar, nada melhor do que um sorriso, né? Para alegrar a gente se sentir feliz. E muitas vezes o sorriso é algo que incomoda, porque não é aquela perfeição que a gente gostaria que fosse. E hoje em dia a gente tem soluções para isso. Nós vamos conversar agora com o doutor, né? Ele que é dentista, Flávio Ferraz, que é da odontologia estética. E ele vai explicar justamente para a gente tudo sobre facetas de porcelana, que é algo ainda novo, mas não tão novo no mercado, mas que as pessoas podem ter acesso, não só artistas, mas todos nós podemos ter os sorrisos lindos, não é mesmo, Exatamente. Flávio? Seja bem-vindo ao Sempre Obrigado, Bonita. boa tarde. Boa tarde. Quando a gente fala de sorriso, as pessoas muitas vezes são um pouco complexadas, né? Sempre tem aquele dentinho um pouquinho torto. Um pouco torto. Ou aquela cor que não agrada, tem que ficar fazendo clareamento direto. E o clareamento ele tem um determinado prazo de validade, Exatamente. É complicado, né? O que é a faceta de porcelana? A faceta de porcelana é uma fininha, é uma capa fina, como se fosse uma lente de contato feita de cerâmica, né? Olha. Praticamente não existe desgaste no dente natural, né? Ela simplesmente é colada, é uma lâmina, né? E normalmente é pro resto da tua vida. Ela não mancha, ela não quebra, ela não desgasta. É como se fosse a tua terceira dentição, né? Ela não vai ter um prazo de validade, então, no dente. É lógico que se você sofrer um acidente, acontecer alguma coisa mais grave, você usar o teu fio dental diário, escovando, ela não sai, ela não descola. O maior medo das pessoas é que a gente coloque uma faceta e caia. Entendi. Isso não existe, essa possibilidade não existe. A gente já tem uma foto que eu quero mostrar, uma imagem, né? Que mostra um antes e um depois. Porque daí a gente vai falando, vai desenvolvendo a nossa conversa aqui. E para quem está em casa assistindo, vai acompanhando e entendendo um pouquinho melhor. Porque muitas pessoas acham que desgasta muito. Exatamente. Então não desgasta. Por exemplo, nesse caso, essa paciente tinha duas próteses, os dois laterais, os dois dentinhos do lado. Ali a gente tem que desgastar porque era uma prótese antiga, mas os dois centrais que você está vendo praticamente não teve. Não existiu desgaste. Então simplesmente a gente vai numa sessão, prepara os dentes, molda, a gente coloca um provisório, a pessoa não pode sair sem dente de lá. Não. Coloca um provisório, 5 dias depois a gente instala as facetas. Então são 2 sessões apenas. Então é muito rápido. Então você transforma a tua vida em 2 sessões. E não é só uma questão estética, né? Porque a gente vê ali que também influencia a gengiva, né? Você pode aumentar o dente, diminuir outro. Tem essa possibilidade? A gente pode... A gengiva, muita gente sorri e aparece demais a gengiva. Isso. A gente tem a possibilidade de fazer uma pequena cirurgia rápida, de 30 minutos também. A gente levanta essa gengiva e aí o dente fica maior e a gengiva fica menor. Então não aparece tanto. Vou mostrar mais uma imagem que é uma que ele colocou aqui pra mim. Olha aí, ó. Essa foi a boca inteira desse paciente, né? Foram todas lentes de contato. Caramba, e a cor muda muito. Muda também. tudo. A gente pode mudar tanto o formato quanto a cor. Então depende. E o mais interessante nesse caso, a gente faz um teste antes. Você não vai chegar no meu consultório e eu simplesmente vou colocar o dente que eu quiser. A gente vai moldar você, vai tirar muitas fotos, o protético vai estar junto comigo. Nesse estudo, eu vou falar o que eu quero para ele. Ele vai desenhar os teus novos dentes em cera. Olha. E esse desenho eu consigo colocar na tua boca. Então, só para exemplificar. É como se a gente fosse fazer uma cirurgia plástica no nariz. Você chega no teu cirurgião, o cirurgião tira o teu nariz, coloca o nariz. Não gostei dele. Então, eu consigo, antes de fazer qualquer coisa na tua boca, aquele desenho que a gente criou, eu consigo colocar na tua boca, sem desgastar, sem fazer nada, sem dor, sem nada. Para você se ver como ficaria no futuro. Então, antes do desgaste, a gente vai e coloca aquelas resinas para você se ver. A gente chama de teste, mock-up, né? Ela viu, gostou, não gostei, esse dente está muito comprido. Eu ajusto e aquele sorriso vai ser o definitivo. Olha que legal, hein? Então, a chance de dar errado é 0. Não tem como. Maravilha. Porque eu não simplesmente coloco. A gente faz muitos testes antes, para daí quando realmente eu for desgastar o dente ou moldar, o paciente já sabe como vai ficar no futuro. Então não tem como errar. E no caso, a faceta de porcelana, ela é a mesma coisa que resina ou não? Não, a faceta de porcelana, a diferença dela é que é feita por um protético. Então, a diferença é que eu preparo o moldo e vai para o protético. São 2 sessões em média. A resina, a faceta, sou eu que faço, né? Eu simplesmente coloco, né, como a resina mesmo, na mesma sessão. A diferença,
Por exemplo, esses casos, todos que vocês estão Vamos vendo... colocar mais um ali, vamos colocar ali. Olha lá. Todos esses casos que vocês estão vendo são facetas de porcelana. A pessoa tinha um problema muito sério nesses 2 dentes e colocava resina em outros dentes, não conseguia resolver. E a gente só fez esses 2 centrais. Então, e praticamente esse caso é definitivo, é o caso da vida. A faceta de resina, ela não é tão bonita, ela não é tão natural e ela não é tão durável. Então, essa é a confusão das pessoas, né? exatamente. Os prós e os contras. A faceta de porcelana, ela é praticamente pro resto da vida. Ela é muito mais natural, porque ela copia exatamente. Resistente. É super resistente, ela não vai quebrar. Eu faço há 20 anos isso, nunca quebrou. A pessoa pode comer o que ela quiser, que não vai ter Só não pode comer problema. pedra. É verdade. Aí não o que dá. acontece? A faceta de resina, ela é muito mais friável, ela tem muito mais problema com relação a isso. Então, se você tomar muito vinho, se você tomar muito café, se você fumar, ela vai manchar. A faceta de porcelana não acontece nada disso, porque Não nada mancha. penetra nela. A resina ela é porosa, então ela tem vários porozinhos, microporos, que tudo que você fizer com corante, ela vai micropigmentar conforme os anos. A faceta de porcelana não acontece isso. Então, Maravilha. é uma grande diferença isso. Tanto é que eu estou meio que parando de fazer faceta de resina, porque a pessoa gasta e muito pouco tempo já tem que voltar, já quebra, já mancha. A faceta de porcelana não. Bacana. Então o custo-benefício é bem É interessante. bem interessante nessa questão, porque é durável, né? Exatamente. A pessoa não quer ficar indo ao dentista toda hora. Verdade. Então, indo em 2 ou 3 vezes já está... E todo mundo tem complexo com dentista, a maioria das pessoas, né? A Então- maioria olha pro dentista e fala, ai meu Deus, tem que ir no dentista, mas é por uma boa questão, né, doutor? Então, como eu mexo com a parte estética, Não as tem pessoas muito não têm esse problema. Graças a Então Deus. ela não tem tanto problema de ir no meu consultório. Isso é E muito mesmo, bom. mas tem que dar anestesia, vai doer. Dói, isso que eu tô pensando, tenho dói uma fazer máquina, ou não? então, eu tenho uma máquina que é uma anestesia computadorizada. Então nem a anestesia dói. Olha, Então o maior medo das pessoas é a agulha, é você tomar anestesia. Com aquele aparelho, você não sente nem a agulha. porque as pessoas pensam, puxa, vai desgastar o meu dente, então vai doer, vai ficar sensível, como é que funciona? Eu tenho que pôr flúor, não tenho. Como que é o passo a passo, esse processo Então, para colocar a faceta de porcelana? São casos e casos, né? Tem casos mais extremos, tem casos mais simples, mas a grande maioria dos casos não existe dor, porque o desgaste é mínimo. Né? Existe Você um desgaste. acompanha o desenho do dente. Exatamente. Existe um desgaste, mas é mínimo. Né? A gente tem que comportar a faceta entrando no dente. A gente não pode simplesmente colocar, né? Tem que desgastar o mínimo. Por isso que não existe dor. A gente vai só no esmalte do dente. A dor, quando chega ou acontece, é na dentina, quando você começa a aproximar do nervo do dente. Aproximou do nervo do dente, dói. Vai doer. Só que como a faceta ela é muito fininha, a gente não chega nem na dentina, fica só no esmalte com a parte de fora. Tem mais imagem? Vamos mostrar mais imagem aí, que são casos bem interessantes. Olha ali o antes e o depois. Na verdade, a gente fez esses 4 dentes, né? É uma mistura de prótese com dente que... Muita gente faz o canal e o dente fica escuro, fica preto, né? O único jeito de resolver é com faceta, né? Não tem como resolver. Muita gente tenta clarear o dente, nunca vai ficar igual. Então, é muito recomendado. E olha esse caso, a gente mexeu na gengiva também nesse caso, né? Olha como é que ficou maior. A gengiva é algo que a gente vê muito artista. O antes e o depois, você fica abismado Exatamente. com a mudança, né? Então, se você for ver, a gente aumentou, a gente cortou um pouco a gengiva, os dentes aumentaram porque a gengiva diminuiu. Então, a gengiva foi para cima e a gente consegue. Então, a faceta ela não é simplesmente estética, a gente também faz a função, né? Você pode ver que a gengiva fica muito mais agradável, mais natural, é muito mais fácil de higienizar, usar fio dental. Essa é a famosa faceta. É uma lâmina. É uma lâmina. É uma lâmina considerável fina? Ela chega a ser tem, em fininha? média, ela tem 0,3 milímetros, 0,3 a 0,9, é isso daí, ó. A lente de contato. É como se fosse um tipo de um comparativo para as Exatamente, pessoas, né? para vocês entenderem que ela é tão fina quanto uma lente de contato. E a durabilidade dela? Você falou que praticamente a Praticamente, se pessoa você cuidar, como ela não sai da tua boca, eu sempre brinco assim, é como você pegasse um porcelanato, quando você vai construir tua casa. Se você pegar o teu porcelanato e deixar cair, ele vai quebrar. Essa faceta, se você deixar cair no chão, ela vai quebrar. A partir do momento que ele está no piso, você nunca mais vai tirar aquilo. Né? Então, por não exemplo, sai. só se eu bater mesmo, Só se acontecer algum acidente, alguma coisa muito grave para acontecer alguma coisa, senão... E não problemas, por exemplo, problemas de canal, a pessoa tem problema no dente, cáries, ela pode fazer um tratamento dentário normal, Exatamente. Então, mesmo estando com a faceta? aí que tá, a faceta começa só na parte da frente,
né? Ele é frontal. Se a pessoa tiver que fazer canal, normalmente o canal é feito na parte de trás do dente. Então não afeta em nada. E cárie, para quem tem faceta, é muito difícil porque nada penetra. Ela é totalmente vedada. Então é até como se fosse uma prevenção, indiretamente. Indiretamente, não é uma prevenção, mas o maior medo também das pessoas é que, e se eu ficar com cárie, e se acontecer uma coisa? Você fazendo a colagem, a fragmentação correta, nada entra. Então não tem como ter cárie ali. Usando fio dental, escovando o dente normal. Higienização normal. E também muita gente acha que colocou uma faceta, acabou, não precisa mais escovar. Não, é o contrário, você tem que escovar muito, tem que usar muito fio dental para seguir esse caminho. Né? Quando a gente fala em faceta, fala dessa beleza estética, muitas pessoas ainda usam, né, utilizam do aparelho, né, prótese, o aparelho. Ou ortodontia, no caso. Ela pode usar estando com faceta ou a faceta veio para substituir? Não, nada substitui. Por exemplo, assim, tem muitos casos que a pessoa tem que usar o aparelho, a ortodontia, porque, é necessário porque a gente não consegue transformar tanto. Às vezes a pessoa está com o dente muito para fora, não tem como. Tudo tem seu caminho. Mas quem usa o aparelho, você não pode colocar o aparelho em cima de uma faceta, tem que ser ao contrário. A pessoa normalmente usa o aparelho, o dentista às vezes não consegue fechar totalmente os espaços, aí a faceta vem. Então ele usa um aparelho, fica 1 ano, 2, terminou, tirou o aparelho, o espaço ainda que não foi corrigido eu venho e faço a faceta posteriormente. Então é sempre posterior. Exatamente, é sempre posterior. Normalmente a estratégia de quem faz faceta é fazer uma limpeza, fazer um clareamento, a laser no consultório, para deixar os dentes brancos, porque a faceta a gente não precisa colocar na boca inteira, são em alguns dentes. Né? Normalmente os 4 ou 6 da parte superior. Sim, são os que mais aparecem, O restante dos dentes a gente pode clarear os dentes com laser, fica super bonito e a partir chegou numa cor que a gente gostou, aí a gente parte para faceta. Então tudo é um caminho, então é uma coisa mais natural. Bacana. Eu acho muito interessante isso. A gente tem outras imagens aí, vamos mostrar, que eu acho que são de personalidades aí. Olha a diferença deste moço. E ainda falam que ele é bonito, hein? Olha só como a beleza na verdade O que os dentistas não fazem, hein? Ele é tão simpático, o sorriso dele é tão lindo, olha aí, ó. Se não fosse um dentista, olha como é que não ia muda, ser... né? E muda muito. Muito. É um absurdo o que acontece. Como as pessoas mudam, E nesse caso ele fez tudo, a boca inteira, né? Porque o sorriso dele é bem aberto, né? Então ele acabou fazendo a boca inteirinha. Nesse caso também a parte estética conta muito, de vocês sentarem junto com o próprio paciente e ver, né? Exatamente. Sorria. É como eu te falei, antes, nesse caso ele deve ter feito o dentista também lá, ele já se viu daquele jeito na segunda consulta, antes de mexer. Então ele já sabia, ele já ia saber... Até remoçou. Exatamente. Vamos ver a próxima? Acho que a gente tem... Também é outro caso absurdo, né? Ali de gengiva, você vê... Exatamente. Ali foi um caso de cirurgia. Então, aparecia demais a gengiva dela. Foi feita essa cirurgia e depois as facetas por cima. E muda totalmente. Muda muito. Vamos ver o próximo. Esse é um caso que eu falei, meu Deus do céu, era o primeiro Melhorou, hein? Mostrar. Gente, é absurdo isso, então, a isso melhora. Aí, realmente foi uma mágica, foi realmente um excelente dentista de Minas Gerais, se eu não me engano, que tem tudo a ver. Correção da gengiva, faceta de porcelana. E aí, imagina, olha a diferença, o que aconteceu na vida dele. A questão da arcada dentária, aí entra uma questão bem interessante quando a gente fala. A mastigação muda nesses casos, o caso dele, né? Não, porque a arcada dentária dele já é um pouco expandida. Na verdade, como a faceta, ela não tem a parte oclusal, não é posterior dos dentes, é só na frente, então acaba não ocasionando. Quando a gente faz a boca inteira, como eu te mostrei num caso que eu fiz a boca inteira, aí a gente tem que adaptar a mordida. Então, casos de faceta só anteriores não tem problema. Quando eu faço a boca inteira, aí eu preciso fazer a articulação correta dos dentes. Vamos voltar lá para a Adriana Galisteu, cadê ela? Vamos mostrar a loira bonita. Aí, ó, outra pessoa também, né? Como muda, doutor? Como a maquiagem melhora também, né? É tudo. Eu falo, gente, eu acordo mais ou menos, depois eu fico tipo uns 90%. Ajuda, né? Ajuda bastante. Muito, eu quem diga. Mas ali a gente vê que os dentes também, tanto em cima quanto embaixo, é importante, né? Exatamente. Embaixo, normalmente as pessoas geralmente usam só em cima, exatamente. Mas embaixo ela fez é um clareamento, se eu não me engano, ali no inferior e faceta no superior. Também o sorriso dela é bem largo. A gente tem próximo? Aí, ó. Dela não sei se dá tanta diferença, mas a questão da cor, né? Você não deu pra ver muito bem.
Vamos ver o próximo. Aí, dele também. Essa questão da estética, ela vem crescendo cada vez mais? A pessoas vêm tendência, buscando? então, exatamente, a tendência da odontologia não é mais ter dor, não é mais ter canal, não é você arrancar os seus dentes. Cada vez mais a tendência é estética. As pessoas não têm mais cárie hoje em dia, porque elas escovam o dentista, então o que elas procuram cada vez mais é odontologia estética, né? Dificilmente a pessoa vai no consultório para extrair um dente hoje em dia. Vamos ver? Tem mais uma? Aí, ó, diferença total Olha também que diferença de gengiva. absurda também. Tem a ver, então, nesse caso, é gengiva e faceta de porcelana também. Muda Vamos total. ver. Próxima. Olha a Grazi, É. gente. O que era... A Grazi já era linda, mas É. ela ficou muito mais bonita. Demais, né? Vamos ver, tem mais? Aí, Se você outro for ver, caso. todos esses atores, Todos todos eles têm utilizam. facetas. Todos. A maioria, você olha, assim, é muito... Porque é difícil, a pessoa não nasce Muito. perfeita. Ela é bonita quando nasce? É, mas o dente é algo que, devido à chupeta, mastigação, é algo que você não consegue. E não é, a gente fala muito de faceta estética, mas também tem a parte funcional da mastigação, da autoestima, da Claro. segurança. Muda muita coisa, não é só a parte A estética. estética. Às vezes a pessoa O tem uns bem-estar espaços, dela, o dente né? não sai um pouco, a língua prende, a faceta a gente fechando, as coisas melhoram. Aquelas pessoas que falam ajuda. Exatamente, ajuda pessoa que tem bastante. problema com a língua, que fica, sabe? Tem gente que fala assim, né? Ajuda bastante isso daí. É uma coisa Muito bacana. bem interessante. Isso daí. E para as pessoas procurarem você, como é que elas fazem? Para elas conseguirem fazer uma avaliação contigo, já vou agendar amanhã, eu mesma. A gente tem um site, é o flavioferraz.com.br. Tá. Tem bastante informação lá no site, tem o Instagram também. E tem o número do consultório que está ali na tela, é o 3077-1001. Né? É um prazer A pessoa recebê-los pode estar lá. agendando uma avaliação com você, Isso. dizer, olha, eu vi o programa Sempre Bonita, quero agendar uma avaliação Vamos o dar uma olhada quanto lá. antes, quero ficar bonita, com Vamos os ficar dentes bonito para lindos. esse ano ainda. Com certeza, doutor, muito obrigada. Obrigado Eu você. adorei. Foi um prazer tê-lo aqui e explicar um pouquinho mais essa diferença de faceta de porcelana, resina, que ainda gera muita polêmica e dúvida para as Exatamente. pessoas. Muito Obrigado a obrigada. vocês, esperam voltar. Vai daqui a um tempo voltar aqui. mais vezes sim. Obrigado. Você não saia daí que a gente já volta. Vamos falar da Thai Massage. O que é a Thai Massage? Será que ajuda? Quais os benefícios dela, né? Corporalmente e também emocionalmente pra gente. Não saia daí que já voltamos.